Vocês assistiram a entrevista do Bolsonaro no Roda Viva, naturalmente. Mas a gente... Vou te contar, eu vi na internet. Eu assisti. Não dei conta, não. Daqui a pouco a gente comenta. Ontem o candidato, já é candidato agora, né? A presidência da República, Jair Bolsonaro, participou do Roda Viva. Na TV Cultura a gente separou alguns trechos da entrevista. Vamos dar uma olhadinha. Muito bem. Olha... desde ontem, hoje, a gente está vendo a repercussão, especialmente nas redes sociais. E o que está acontecendo nas redes sociais? O pessoal que apoia Bolsonaro está achando que ele foi muito bem, que ele mostrou para os jornalistas para que veio, etc, etc. As pessoas que não apoiam Bolsonaro dizem que foi um fiasco, ele não se... posicionou bem, não mostrou despreparo nas respostas e tal. O que eu pessoalmente acho? Assisti, claro, a entrevista inteira. Eu acho que ele mostrou bastante desconhecimento na maior parte dos assuntos, né? Me pareceu que ele não se preparou para aquela entrevista. E eu achei também, não gosto de falar mal dos colegas jornalistas, mas eu achei que a banca que estava ali no Roda Viva não estava nos melhores dias. Acho que ficou insistindo em algumas perguntas repetitivamente, não perguntaram coisas mais objetivas e também não souberam, de alguma maneira, extrair do candidato alguma fala contra ou a favor de algum tema mais polêmico, mais objetivo e mais em voga, como na economia, por exemplo. O que vocês acharam, Zezé, Rose? Eu achei que a banca foi muito mal. Achei que a banca insistiu com ele em assuntos que todo mundo sabe as respostas. Sabe? Isso da escravidão, ele já falou quantas vezes e em quantas entrevistas? Em todas. E as perguntas são sempre as mesmas. Na tentativa de expor o Bolsonaro ao ridículo, aí quem fica ridículo são os entrevistadores. Porque o povo brasileiro, quem está com o Bolsonaro, quem vai votar no Bolsonaro, já ouviu ele falar 1000 vezes isso. E acha que ele é o melhor candidato. Ainda assim. Então, eu fico pensando o que os caras queriam. Eu, por exemplo, nesse momento em que eu vejo o Bolsonaro muito bem colocado nas pesquisas e que eu acho que existe uma possibilidade real desse cara ser presidente do Brasil, eu não quero mais saber o que ele acha de gay, eu não quero mais saber o que ele acha de medo, de quilombola, eu não quero saber nada disso. Eu quero saber o seguinte, como é que vai ser o Brasil se esse cara for eleito? Quais são as políticas dele? O deputado, candidato, é o seguinte, o senhor sendo eleito, quais são os primeiros projetos que o senhor vai propor para a Câmara e para o Senado Federal? Isso, eu não quero mais saber essas histórias que eu já sei. E parece que o pessoal não se toca, que ninguém está nem aí que ele fala essas coisas. E muito pelo contrário, até concorda com ele. É isso. Bom, eu não sei assim, se eu tenho essa opinião que a banca estava muito ruim. Eu acho que quando quando jornalistas fazem uma entrevista com um candidato que é muito agressivo, fica um pouco acuado, Zezé. A gente é perguntador, nós somos jornalistas e a gente sabe como é difícil você lidar com o imprevisível. Vamos lembrar do Mário Covas. E o Bolsonaro ontem, quando ele respondia aos entrevistados, ele dava risada, ele fazia sorrisinho cínico e respondia, por exemplo, teve uma hora que foi perguntado sobre a questão da segurança, e aí falava, mas então tá liberando para matar? Ele falou assim, então manda o bandido atira, depois você joga flores. Então ele ironizava as respostas dele e tal. E o tempo todo ele falava, não, porque a imprensa me persegue, a imprensa mente. Então é muito complicado você entrevistar uma pessoa como essa. Uma segunda coisa, eu acho que tem alguns temas que são caros, sim, para um candidato, Zezé. Por exemplo, se ele ganha a eleição e, como você disse, ele tem uma realidade real, uma possibilidade real de ser eleito presidente da República, como ele vai tratar algumas pautas que é importante, a pauta gay, a pauta do aborto, tem várias pautas que são importantes e a gente precisa saber o que um presidente pensa sobre isso. Eles não perguntaram, né, como é que ele ia tratar, Rose? A questão do aborto, não, mas ele falou sobre a questão da segurança, quando ele falou, então libera todo mundo para matar, como que vai ser tratado isso? Então, acho que são algumas perguntas que são pertinentes. Em relação, eu concordo com o Sena, Zezé, em relação àquilo que você quer saber dele, questão de economia, questão de saúde, questão de educação, Sena, ele não soube responder
absolutamente nada. Ele fugia das respostas. Eu não acho que ele não estava preparado. Eu acho que simplesmente ele aprendeu a ser deputado, ele não se aprofundou a nenhum tema que é importante para um gestor ou uma pessoa que queira ser presidente da República. Então, assim, quando foi perguntado sobre a questão da mortalidade, dizendo que ele queria reduzir o consumo, não, queria reduzir os gastos, mas aí foi perguntado como que o senhor vai tratar a questão da mortalidade, a questão de doenças que estão voltando, né? Como que você vai conciliar esses gastos? Ele não soube responder, Zezé. Então, eu acho assim, e eu assisti, o interessante, Sênia, é que eu assisti parte dessa entrevista com a minha filha, né? E o que ela me disse, Zezé, me surpreendeu muito. Ela disse que parte dos alunos que tem a idade dela, tem 15 anos, ela não vota ainda, mas gente que já vai votar, adivinha quem vão votar? No Bolsonaro. No Bolsonaro. Mas assim, e aí, Zezé, a gente precisa entender o que essas pessoas pensam. Esses caras têm que ser perguntados. E aí eu concordo com você quando você fala, tem que ser perguntado sobre o que ele vai fazer para o Brasil. Mas tem pautas polêmicas também que tem que ser perguntado, tem que ser abordado tudo. Eu já sei tudo. Todo brasileiro já sabe o que ele responde sobre negro, Rose. O que ele responde sobre homossexual, Rose. Parece que é um negócio toda santa vez. Será que quando ele vier aqui nós também vamos por esse caminho com ele? Eu acho que você pode Nós caímos em armadilha todas as vezes com o Bolsonaro. Todas. Vazio. A gente quer ridicularizar o cara e acaba sendo ridicularizado, entendeu? Não é querer quer expor o cara. Olha como ele pensa. O brasileiro já sabe como ele pensa, Rose. Eu acho o seguinte, você até pode fazer algumas perguntas relacionadas a período de regime, aquela coisa, mas você não pode passar 2h30 perguntando só isso. Então, eu concordo com vocês duas. Tem que perguntar de plano de governo, o que ele vai fazer, o que ele não vai. Eu tenho a impressão, Rose, quando você coloca o que esse pessoal está imaginando, eu tenho a impressão que esse pessoal está pensando em pôr alguém para acabar com a bagunça, para acabar com roubalheira, para acabar com a questão de corrupção. Eu não sei se ele é a pessoa certa. Mas então, cara, o cara que está há 20 anos no Congresso... Mas as pessoas estão vendo assim. Então também não é novo, está 20 anos no Congresso. Isso é outra discussão. Pelo amor de Deus, para mim é ignorância. Mas eu acho que isso que o pessoal está pensando. E quanto mais gente falar que é ignorante, que ele é ignorante, mais os brasileiros se viram contra a gente e apoiam ele, porque eles não aguentam mais o nosso discurso, porque a gente é o discurso pelas cotas, pelos direitos humanos, mas só que é tudo muito vago. A gente fala e não tem resultado. Então você acha que mata todo mundo, Zezé? É isso que você está falando? Eu nunca achei. Então, mas nunca achei que mata. Eu acho que chegou uma hora que a gente tem que parar de criticar o Bolsonaro, porque o pessoal já sabe. Eu não vou deixar de parar de criticar uma pessoa que eu não concordo. Sinto muito. Você não critica o Lula? Eu não tô falando pra você. Não, mas não tô falando pra você. Gente. Eu tô falando tipo o que eu vi lá no Roda Viva ontem. Achei ridículo o programa. Mas sabe qual é o maior problema que eu acho? Eu acho que eu nem quero mais desconstruir o Bolsonaro. Acho que ele é um cara que, assim, a gente vai pagar. Hoje eu tenho a sensação que nós vamos pagar para ver. Sabe qual é o problema? Porque vão eleger o Bolsonaro. Eu procuro sempre ficar à distância, avaliando, para ver se a gente consegue entender também, interpretar a movimentação, o tabuleiro, o que as pessoas eventualmente estejam pensando. Mas é um exercício que eu faço, né, de tentar compreender. Claro que ninguém é dono da verdade, nem da... O que eu imagino? O que é um ponto que a gente pode falar com segurança? De discurso, o país está cheio. E aí, quer dizer, o pessoal que tem esse discurso todo que você falou, Zezé, nos últimos 20 anos, nos últimos 30 anos, governou o Brasil. E aí, o que acontece? FHC, Sarney, Itamar, Collor, depois da redemocratização, Lula e Dilma, quer dizer, esse pessoal governou o Brasil. A corrupção resolveu? A roubalheira resolveu? O modus operandi de fazer política, do toma lá da cá, resolveu? Não, quer dizer... Gente, pelo amor de Deus, não é porque um errou, Sena, que você vai começar a apoiar uma agenda reacionária, uma agenda extremista. Gente, direitos humanos é algo que nós temos que defender. Ninguém aqui está apoiando o Bolsonaro, ninguém tá apoiando, Rose. O que eu estou contra é esse tipo de forma que se faz uma entrevista. Não, eu estou tentando entender o que o povo tá parando para apoiar ele. Nós estamos perdendo, na verdade, entende? O Bolsonaro, ele está falando que o povo quer ouvir.
O que o povo quer ouvir, mas eu gostaria que o povo pensasse Mas antes. todo candidato fala que o povo quer ouvir. Não. Fala. Nenhum candidato. O Alckmin iria e falaria que metralharia os bandidos? Você viria isso na boca do Alckmin? Não. Da boca do Ciro Gomes? Não. Talvez não O Ciro viria. Gomes. Do Ciro Gomes, mas não falaria, gente. Pelo amor de Deus. O Ciro Gomes é daí pra entendeu? pior.